Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Depois eu pedi a Zé Augusto para apresentar o nosso palestrante de hoje, o Dr. Fábio, mas eu gostaria de dar alguns detalhes interessantes da nossa reunião, Fábio. Esse aqui é o 34º ano ininterrupto de reuniões, e você vai fazer a apresentação de número 1448, Olha ok? só. E um tema extremamente importante para todos nós, né, que é o diagnóstico diferencial da hipertrofia ventricular na esquerda, sobretudo no contexto, né, de que é muito frequente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, muitos deles têm hipertrofia ventricular esquerda, e eu diria que até o Congresso agora, há uns poucos dias atrás, não tinha nenhuma droga que especificamente reduziu, reduzir sobre mortalidade, até então não existe mesmo nenhuma droga. O estudo Emperor, que acabou de ser apresentado, o Emperor Preserve, mostrou aí que a empaglifosina reduz o desfecho combinado, né, mortalidade e internação por IC, mas às custas de internação por insuficiência cardíaca. Então, isso tudo faz com que seja muito importante a gente saber qual é a doença de base, né? E aí é o papel hoje do nosso palestrante dizer aí se a hipertrofia ventricular esquerda, que geralmente está muito comum por cardiopatia hipertensiva, ou de depósito, ou então a cardiopatia hipertrófica, ver se é possível fazer esse diagnóstico diferencial. Eu queria convidar aí o professor Zé Augusto para fazer a apresentação do nosso convidado, Zé Augusto, que se reveste de muita expectativa a sua apresentação dele, diante da capacidade, né, que ele já mostrou para a gente aqui em várias apresentações. Zé Augusto. Então, boa noite a todos e obrigado, professor Souza, aí por permitir apresentar um grande amigo. Eu fiquei pensando como é que a gente pode apresentar ele, né? Uma das maneiras seria ler o vasto currículo dele, né? O professor Fábio, ele é médico assistente do grupo de miocardiopatias do Instituto do Coração, professor livre-docente da FM-USP, e é um médico extremamente respeitado, querido pela sua competência e pelo seu lado humano. E eu fiquei pensando o seguinte, né? Passei 10 anos do INCOR, e uma das coisas que mais me chama a atenção do Instituto do Coração ele eu sei que gosta muito de história, é o fato dessa instituição ter sido fundada sobre a égide da ciência e do humanismo, né? E eu acho que é importante que a gente entenda que as instituições têm alma e os bons propósitos devem ser cultivados e devem ser perpetuados de geração em geração. Eu diria sem a menor dúvida que o professor Fábio, ele é um grande representante desse binômio do médico altamente preocupado com a capacitação técnico-científica e vocês vão ver que ele também é um grande humanista, um indivíduo de uma educação fora do comum, um indivíduo que todos que já tiveram alguns pacientes encaminhados para ele, avaliados por eles, voltam encantados com a figura não só técnica, médica, firme, assertiva, mas também com o padrão que ele mantém de excelência de relacionamento com seus pacientes. E o tema que ele vai falar, o professor Souza já falou, diagnóstico diferencial da hipertrofia miocárdica. Hoje, com os métodos de imagem, a gente se depara com pacientes que vêm com esse diagnóstico. E hoje o leque de possibilidades se ampliou e o leque terapêutico também. Então, poucos têm a capacidade de conversar com a gente sobre um tema tão importante e atual da cardiologia. Fábio, seja bem-vindo aí mais uma vez, né? Você brilhou aí no último simpósio aí que a Thaís coordenou, e é muito bom ter você de novo aqui em tão pouco tempo. Eu queria agradecer, Zé, as gentis palavras, queria agradecer ao Souza, a Thaís, a todos os amigos que estão aqui presentes, pela oportunidade, pela honra de estar presente, e é sempre um aprendizado para a gente também. E dizer, Zé, que você sempre também foi um exemplo também,
nas discussões, a gente é contemporâneo, a gente teve a honra e a alegria de poder estar junto com o amigo, e cada vez os estágios eram muito próximos, eu espelhei no querido amigo como um exemplo também, um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa, e para mim é um motivo de alegria ter você como, e uma honra tê-lo como um profissional de alta capacidade técnica e humana também. Então eu queria agradecer o honroso convite, e no final da palestra a gente pode depois discutir um pouquinho, e vou tentar ser breve para poder tentar a gente ter um tempo de discussão depois. Quando a gente fala em diagnóstico diferencial de hipertrofia, na verdade a gente sabe que a hipertrofia ela não é uma doença, ela é uma síndrome. E como uma síndrome, ela pode ser causada por várias doenças. Então, hoje nós temos desde o indivíduo que tem um envelhecimento, até indivíduos que têm sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão, e principalmente as doenças do músculo do coração. Então, as doenças do músculo do coração, hoje, elas são definidas como alterações estruturais, funcionais, cuja consequência fisiopatológica pode ser arritmia, pode ser hipertrofia e pode ser dilatação, bem como a consequência da insuficiência cardíaca. E não podemos deixar de falar tanto de doenças não infiltrativas, como principalmente as doenças infiltrativas. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente fala do indivíduo idoso, a gente sabe que o remodelamento estrutural, ele apresenta um componente de doença vascular, a própria envelhecimento, ele causa alterações das disfunções endoteliais, existe na camada média um aumento de colágeno, um aumento de uma infiltração inflamatória, essa infiltração inflamatória causa um remodelamento estrutural. Além disso, também é uma diminuição da elastina e principalmente um aumento de fibroblastos que vão produzir colágenos, além de alterações de metaloproteinases. Então, consequentemente, nós temos uma diminuição de metaloproteinases, um aumento da proliferação de matriz e, consequentemente, isso culmina com o estresse. Isso a gente pode ver na onda de pulso. Então, o indivíduo que tem uma certa idade com envelhecimento, ele acaba tendo um aumento da onda de pulso, e a gente sabe que esse aumento da onda de pulso, ele é maior quanto maior o envelhecimento, quanto maior a idade, e consequentemente isso pode também ocasionar alterações estruturais. A gente sabe também que o miocárdio do indivíduo idoso, ele tem uma queda do consumo de oxigênio, tanto no sexo masculino, bem como no sexo feminino, e ao longo do aumento da idade existe essa queda, correlacionando também com alterações intrínsecas do músculo do coração, que muitas vezes também estão associadas com a disfunção endotelial e consequentemente, alterações fisiopatológicas. Por isso que é muito importante quando a gente tem um indivíduo que apresenta uma hipertrofia ventricular e apresenta idade. Hoje a diretriz americana de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ele dá praticamente 3 fenótipos. O indivíduo que é o indivíduo normal, o indivíduo que tem o fenótipo P2, que tem um remodelamento concêntrico, e um indivíduo que tem o fenótipo P3, que é chamado de uma hipertrofia concêntrica. E isso não depende somente das estruturas cardíacas, mas principalmente da rigidez da parede arterial. Então, existe um desacoplamento ventrículo-arterial. Então, os indivíduos, principalmente do sexo feminino, idosos, que são geralmente diabéticos, eles apresentam um aumento dessa resistência, um aumento de peptídeos natriuréticos, alteração da função diastólica, que é a característica clássica do indivíduo que apresenta insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Da mesma forma, o indivíduo que é obeso, a gente sabe que cada 100 gramas de tecido adiposo existe uma sobrecarga de volume de 2 a 3 ml, e essa sobrecarga de volume leva a uma hipertrofia no início excêntrica, e se o indivíduo geralmente com obesidade tem hiperinsulinemia, ele tem hipertensão, também tem no final uma hipertrofia concêntrica e que acaba ocasionando uma alteração. Então, é muito importante quando a gente fala da síndrome da hipertrofia. A gente tem, então, uma hipertrofia relacionada à idade, mas a gente não pode esquecer da doença da cardiopatia hipertrófica. A cardiopatia hipertrófica hoje talvez seja uma das doenças que possa levar a maior chance de ter
das doenças genéticas determinadas. A gente sabe que ela foi descrita em 1990, a alteração genética da cardiopatia hipertrófica, e hoje a gente sabe que a cardiopatia hipertrófica, epidemiologicamente, ela tem 1 para 500. E por que é importante a gente fazer o diagnóstico dessa hipertrofia ser secundária a uma cardiopatia hipertrófica? Principalmente pelo screening familiar. A gente sabe que 60% a 70% dos pacientes que têm cardiopatia hipertrófica têm uma alteração genética ocasionada no gene da miosina, no gene da tropomiosina. Aliado a isso, implica em modificações de estilo de vida, até terapias redutoras e principalmente estratificação de morte súbita. Por isso que é muito importante, quando a gente tem um paciente com cardiopatia hipertrófica, a gente fazer um screening familiar, a gente mudar estilo de vida, a gente estratificar do ponto de vista de mudança de risco clínico. Por isso, hoje, existem alguns modelos preditivos quando a gente tem um paciente com hipertrofia. Esses são dados da Mayo Clinic de mais de 1.053 pacientes, e 44% dessa população tinha genética positiva e tinha um fenótipo de cardiopatia hipertrófica. Então, quando o indivíduo tem uma idade de apresentação de hipertrofia com menos de 45 anos, uma hipertrofia acima de 20 milímetros, uma história familiar de morte súbita ou de cardiopatia hipertrófica e uma história de hipertensão, reduziria 1 ponto quando você tem um score varia de menos 1 até 5 pontos. Um score maior de 4, 5, a gente tinha uma probabilidade de 80% do diagnóstico de cardiopatia hipertrófica. Então, quando a gente tem um paciente com hipertrofia, nós devemos lançar mãos de métodos epidemiológicos, métodos de complementares e principalmente história familiar. Então, isso é muito importante para a gente poder tentar caracterizar um indivíduo como tendo uma cardiopatia hipertrófica. E por que, quando a gente fala de cardiopatia hipertrófica e hipertrofia, é importante a gente definir um risco? Hoje a gente fala, e nós vamos comentar bastante, do papel da ressonância na avaliação desse risco em pacientes que têm cardiopatia hipertrófica. Hoje a gente sabe que a cardiopatia hipertrófica não só é de hipertrofia, mas principalmente do remodelamento estrutural, ocasionando uma fibrose miocárdica intersticial. E esse é um trabalho do grupo da Harvard, que foram os autores que descreveram o genótipo alterado. Ele comparou um grupo com controle, indivíduos que tinham mutação positiva, mas ainda não tinham fenótipo, indivíduos que tinham fenótipo de cardiopatia hipertrófica. E quando eles utilizavam um fragmento do procolágeno, principalmente esse fragmento inativo do procolágeno, que dá uma ideia indireta da quantidade de fibrose miocárdica que esses indivíduos têm, os senhores observam que o grupo que tinha genótipo positivo já tinha uma fibrose miocárdica aumentada em relação ao grupo que tinha fenótipo, e ambos comparados ao grupo controle, mostrando que isso era progressivo. Então, a gente, sabendo que o indivíduo já tem uma predisposição genética, ele tem uma maior chance de remodelamento, e a gente sabe que, consequentemente, esse remodelamento se associa principalmente a um risco de mortalidade. Esse é um trabalho que foi da tese do nosso amigo Maurício Bernstein, orientado pelo professor Charles Madi, era um grupo do professor Edmundo Arteaga, em que comparou 2 grupos de pacientes que tinham cardiopatia hipertrófica, um grupo 1 e um grupo 2. O grupo 1 eram pacientes que tinham biópsia endomiocárdica, e eram pacientes que tinham, pelo tricômico de Masson, a gente observa que o grupo 1 não tinha tido óbito, e o grupo 2 eram pacientes que tinham óbito. Então a gente observa no grupo 2 uma fibrose miocárdica intersticial, um remodelamento adverso e, consequentemente, um maior desarranjo. Hoje nós temos um método que é a ressonância nuclear magnética, e a ressonância magnética ela tem um papel muito importante na caracterização da fibrose miocárdica e, consequentemente, no remodelamento estrutural, e isso pode determinar um padrão de maior risco. Esse é um trabalho do grupo do professor Rochit, em que ele avalia a quantidade pelo realce tardio. Nós observamos que quando existe um aumento do realce tardio, ele vertiginosamente aumenta, chamando um ponto de corte de 15%. Naqueles indivíduos que têm um número de corte acima de 15%, tem uma maior curva vectorial de mortalidade, e hoje é esse o corte que a literatura tem utilizado para tentar caracterizar indivíduos de maior risco para a morte súbita. Por isso que é importante, quando a gente tem um paciente com uma suspeita de hipertrofia, o papel da ressonância, principalmente para definir
principalmente que a gente sabe que o paciente que tem cardiopatia hipertrófica tem um substrato que leva a uma maior fibrose. Geralmente esses pacientes que também têm mutação, e a gente sabe que determinadas mutações determinam um papel de remodelamento estrutural adverso pior, e principalmente para a gente diferenciar das fenocópias das doenças de depósito, que hoje a gente sabe que são muito importantes para a gente poder ter hoje tratamento. Então, quando a gente tem um paciente com hipertrofia, nós temos um fenótipo de hipertrofia, mais várias etiologias. Então, nós temos indivíduos que têm doença de Fabry, indivíduos que têm amiloidose, indivíduos que têm depósito de glicogênio, indivíduos que têm doença do PRK2. Então, é muito importante a gente tentar identificar na população quais seriam essas características clínicas que diferenciam os indivíduos que têm essas fenocópias dos indivíduos com outras hipertrofias. Então, somente chamando a atenção, esses são dados da diretriz europeia de cardiopatia hipertrófica, chamando a atenção que a hipertrofia não é uma doença, não é uma etiologia, mas sim uma síndrome. E como uma síndrome, várias etiologias. Como eu comentei, 40% a 60% tem mutações dos genes. Esses são as principais mutações do MIH7 e o MIBC3. Nós temos 25% a 30% desses pacientes não têm uma etiologia genética determinada e 5% a 10% eles têm fenocópias, e é importante a gente definir que tipo de alteração de fenocópia que ele tem, que é isso que vai determinar o prognóstico. Por isso que também é importante a gente definir que hoje a gente sabe que tem drogas hoje que agem na ATPase, diminuindo a ATPase como o Mavacantem, e parece que os estudos iniciais mostram que os indivíduos que mais se beneficiam são aqueles que têm obstrução e que têm mutação sarcomérica, em contrapartida aqueles que não têm mutação sarcomérica, talvez o benefício da droga não seja tão importante. Por isso que é importante, quando a gente fala num paciente que tem disfunção ventricular e tem uma hipertrofia ventricular, o papel da idade da apresentação é muito importante em um indício da etiologia. Indivíduos que são idosos têm maior probabilidade de ter como doença amiloidose. Indivíduos mais jovens têm muito mais probabilidade de ter ataxia de Friedreich, síndrome de Leopard, síndrome de Noonan, e principalmente indivíduos de meia idade, depósito do glicogênio, e indivíduos de meia idade, principalmente a idade de Anderson-Fabry. Isso eram indivíduos que tinham uma hipertrofia acima de 15 milímetros ou acima de 13 com histórico familiar. E por que isso é importante? Quando a gente observa a sobrevida das fenocópias, elas têm uma sobrevida actuarial pior do que comparadas aos pacientes com cardiopatia hipertrófica, tanto como mortalidade, bem como risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. E quando a gente separa, de acordo com o tipo de sobrevida, de acordo com o tipo de miocardiopatia, aqueles pacientes que têm doenças de depósito têm uma curva actuarial pior, tanto de mortalidade como de risco de insuficiência cardíaca, quando comparados os indivíduos que têm a cardiopatia hipertrófica, geralmente geneticamente determinada. Então é muito importante a gente utilizar hoje a genética e a ressonância. Hoje quem estuda a miocardiopatia tem que ter esses dois exames como aliados. Eu não vejo hoje tratar um paciente com uma doença miocárdica sem a ressonância e sem o estudo genético. Por isso que é muito importante para a gente poder usar a ressonância para excluir as ferocópias, definir o grau de realce tardio ou, nos casos que são feitas intervenções na hipertrofia, a abordagem cirúrgica ou alcoolização da septal. Quando a gente tem um paciente no fenótipo de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, e geralmente esses pacientes apresentam uma hipertrofia ventricular, pelo menos 3 hipóteses diagnósticas nós devemos ponderar: a cardiopatia hipertensiva, a cardiopatia hipertrófica, mas nós não devemos deixar de pensar na cardiopatias de depósito, principalmente a amiloidose, mas bem como a doença de glicogênio e também a doença de Fabry. As doenças raras deixaram talvez de serem doenças raras, inclusive elas são celebradas o aniversário das doenças raras no dia 29 de fevereiro. A melhor definição hoje, talvez que a gente defina as doenças raras, que talvez sejam doenças subdiagnosticadas. Isso a gente observa um incremento tanto no Reino Unido dos casos de amiloidose, bem como no caso dos ambulatórios do INCOR, em que existe um aumento vertiginoso do número de casos de pacientes ano após ano. E quando a gente fala em doença, nós sabemos que existe uma jornada do tempo do diagnóstico
ao início dos sintomas. Por isso que nós temos que ver para crer. Ou seja, se a gente não acreditar que o doente tem a doença, a gente nunca vai conseguir enxergar. E a gente observa nesse trabalho da doutora Roberta Zori, em conjunto com o INCOR, que está sendo publicado agora no JACC Oncology, pelo menos 70% dos pacientes, os pacientes passam por 2 a 3 clínicos. E geralmente é o clínico geral, o nefrologista e o cardiologista. Por isso que é muito importante a gente ter o conhecimento dessa doença para a gente poder mudar a história natural dos casos. E quando a gente tem um paciente que tem amiloidose, ele muitas vezes ele é confundido com outras etiologias, como principalmente cardiopatia hipertensiva, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, um paciente com fenótipo de cardiopatia hipertrófica e até mesmo estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente. E quando a gente tem um paciente com hipertrofia, é muito importante a gente tentar correlacionar os sintomas que esses pacientes têm, porque a amiloidose ela é muito mais do que uma doença, ela é uma doença sistêmica, e muitas vezes é fácil fazer o diagnóstico de hipertrofia, é fácil fazer o diagnóstico de amiloidose que ele tem baixa voltagem, ou que ele tem distúrbios de condução, mas muitas vezes ele apresenta uma neuropatia periférica, uma síndrome túnel do carpo 4, 5, 10 anos antes, ou ele tem sintomas de disfunção autonômica, como a obstipação alterada com diarreia, problemas oculares ou uma neuropatia sensitivo-motora. E muitas vezes, quando eu faço o diagnóstico nessa fase, mesmo com as terapêuticas vigentes, eu passo do tempo do diagnóstico. E por isso que é importante, quando a gente tem um paciente com os fenótipos principais de apresentação clínica, como, por exemplo, insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, a gente pensar na possibilidade de amiloidose cardíaca. Esse é um trabalho que foi conduzido no grupo do professor Pavia, em que avaliou pacientes, mais de 120 pacientes, que tinham uma hipertrofia acima de 13 milímetros no eco e que não tinham diagnóstico de etiologia de insuficiência cardíaca. E eles realizaram a cintilografia com tecnésio. E a cintilografia com tecnésio ela captou em 15%. Então, na verdade, o real diagnóstico dos pacientes com CFEP eram de 15% como amiloidose cardíaca. E por que isso é importante? Do mesmo jeito que a gente fala que a hipertrofia é um conjunto de doenças que causam hipertrofia, o ICFEP também não deixa de ser uma síndrome. E um conjunto de doenças pode ocasionar insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. E o que esse trabalho é um trabalho do grupo francês que ele comparou os principais 8 estudos que utilizaram tratamento de insuficiência cardíaca, desde com beta-bloqueador, inibidor de enzima, candesartana, o próprio aldactone e o próprio Entresto e o digital. E quando a gente vê os critérios de inclusão e quando ele compara os pacientes que apresentam insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que eram utilizados nos estudos, com uma corte de pacientes com cardiopatia amiloidótica, a gente vê que existe uma grande superposição desses pacientes, que talvez, como o Dr. Souza muito bem comentou, nenhuma dessas drogas mudou a evolução, porque talvez a gente não esteja tratando a doença de base, mas nós estamos tratando a consequência. Então hoje a gente sabe que muito mais importante é tratar a causa do que a consequência da insuficiência cardíaca manifesta. Uma outra etiologia que a gente vê que também é confundida muitas vezes com a amiloidose são pacientes que apresentam um fenótipo de cardiopatia hipertrófica. Então, nessa corte francesa, de mais de 300 pacientes, 15 pacientes tinham real diagnóstico de cardiopatia amiloidótica e eram pacientes mais idosos, eram pacientes que tinham concomitância de síndrome do túnel do carpo. Existia uma desautonomia e neuropatia periférica sensitivo-motora e uma desproporção eletrocardiograma, ecocardiograma, ou seja, o eletro como baixa voltagem e o eco como hipertrofia. E quando a gente compara uma corte italiana de pacientes que tinham diagnóstico de cardiopatia hipertrófica acima de 40 anos, mais de 343 pacientes, 2% desses pacientes tinham diagnóstico de doença de Fabry e 9% dos pacientes tinham diagnóstico real de amiloidose. E quando a gente separava por percentis de idade, 26%, ou seja, quanto maior a idade daqueles pacientes com hipertrofia, maior a chance de ter amiloidose, quando comparados com 1% como sendo amiloidose, e maior probabilidade desses pacientes terem o diagnóstico de doença de Fabry. O outro fenótipo que a gente deve pensar é aqueles pacientes que têm estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente. 16% dos pacientes que são submetidos a TAV ou cirurgia podem ter o diagnóstico
de amiloidose, e que quando a gente compara o risco desses pacientes, quando duas cortes americanas de mais de 200 pacientes, dividindo pacientes que não tinham cardiopatia amiloidótica, apenas estenose aórtica, e 27 que tinham concomitância de estenose aórtica e cardiopatia amiloidótica, nós não observamos diferenças na evolução desses pacientes, apenas esses pacientes tinham maior chance de morrer, de internar clinicamente em 1 ano, e eram indivíduos mais idosos, baixo índice de massa corpórea, existia um aumento de troponina, pior fração de ejeção e maior átrio esquerdo. Então, nos primeiros estudos mostrava que aquele problema hemodinâmico talvez não devia ser tratado se não tratasse a doença de base. Hoje, na verdade, nós devemos tratar as duas doenças, tratar a doença hemodinâmica, que é o problema valvar, e o problema da cardiopatia amiloidótica. E por que é importante a gente tratar a amiloidose? Porque a amiloidose é uma doença progressiva. Esse é um trabalho do grupo da professora Mariana Fontana e Dr. Huberg, em que ele mostra um paciente em 2010 a 2018. Então, nós observamos o papel da cintilografia e a evolução clínica. Nesse ano, em 2010, ele tinha nenhuma captação, grau 0. Em 2013, ele tinha uma captação 1, menor do que o osso. Em 2015, ele tinha uma captação igual ao osso, grau 2. E em 2018, uma captação maior do que o osso, grau 3. E a gente sabe que a captação 2 e 3 tem um pior valor prognóstico de evolução, e é por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico. Uma das coisas que facilita muito no paciente que tem hipertrofia e baixa voltagem, desde os trabalhos iniciais, mostrando já que a amiloidose tinha baixa voltagem quando comparada a doenças valvares aórticas. Então, a gente sabe que quando presente auxilia, mas nem sempre é uma característica presente. Apenas 45% dos ALs, 33% dos wild types. Além disso, além da baixa voltagem, a gente tem que sempre pensar em bloqueio de ramos esquerdos e também a presença de áreas inativas. O ecocardiograma ele traz grandes informações do depósito amiloide no coração. Então, as características principais da amiloidose no paciente que apresenta amiloidose são ventrículos pequenos e átrios grandes. Além disso, nós temos espessamentos valvares, espessamentos de septos atriais, nós temos a presença de derrame pericárdico, e quando a gente faz o strain longitudinal, é muito importante na diferenciação das diferenças de hipertrofias nos pacientes com outras etiologias, porque o paciente que apresenta cardiopatia hipertrófica por amiloidose, ele tem uma preservação da porção apical, que é feito no bull-eye do strain longitudinal, em detrimento a porções basais. Ou seja, a amiloidose ela poupa porções apicais e menos porções basais. Então a gente tem o que a gente chama de apical sparing, e esse apical sparing ele é muito importante para caracterizar a diferenciação de pacientes com outras etiologias. Quando a gente tem o ecocardiograma, a gente sabe que a amiloidose é uma doença progressiva. E hoje, um espaço extravascular, como sendo uma doença intersticial, a gente sabe que o espaço extravascular é de 25%, mas quando a gente tem um espaço extravascular acima de 70%, já existe queda da fração de ejeção, já existe alteração do ventrículo direito. Espaços extravasculares entre 50% a 70%, existem alterações como aumento de átrio esquerdo, disfunção diastólica, apical sparing e espaço extravascular entre 50% a 40%. A gente tem hipertrofia, alterações do strain longitudinal, e por isso que é importante a gente tentar fazer um diagnóstico não quanto maior o depósito amiloide, mas em formas precoces, porque é isso que muda a história natural dos pacientes. E uma outra coisa que também é importante a gente sempre falar, pacientes que apresentam amiloidose, a amiloidose não é só uma doença do músculo, mas sim também uma doença do átrio. Então a gente sabe que os pacientes com amiloidose têm muita fibrilação atrial, muitas arritmias atriais, e a gente sabe que quanto maior o depósito de amiloide, maior o realce tardio em átrio, pior a contração atrial, maior o risco de embolias, e por isso que é importante a gente definir critérios de tratar esses pacientes também preventivamente com anticoagulação, mesmo indivíduos que têm ritmo normais. Então, quando a gente define paciente com hipertrofia, sempre é importante a gente fazer o strain longitudinal, a presença do apical sparing, ele é muito importante para a diferenciação, e ele é quase 100% sensível para a gente poder definir o risco desses pacientes para a amiloidose cardíaca. E ele também tem, principalmente, uma curva ROC de sensibilidade e especificidade, com esse strain longitudinal como sendo uma das melhores curvas ROCs de sensibilidade
atividades. Por outro lado, a ressonância magnética ela agrega grande valor no diagnóstico dos pacientes com amiloidose, chamando a atenção que 79% dos pacientes, ao contrário da doença de Fabry, tem uma hipertrofia assimétrica. Ao contrário, apenas 21% tem uma hipertrofia simétrica ou não tem hipertrofia. Porém, uma técnica de ressonância ela é muito importante para a diferenciação das outras formas de hipertrofia ventricular. Esse é o grupo do Reino Unido, em que ele avaliou um grande número de pacientes e ele utilizou a técnica no mapa T1. A gente sabe que o mapa T1 é uma técnica que não há necessidade da injeção do contraste e muitas vezes o paciente com amiloidose tem insuficiência renal, então não há necessidade de injetar contraste. 46% dos pacientes podem ter um mapa T1 extremamente elevado e pode sugerir muito o diagnóstico de amiloidose. Por outro lado, mapas T1s baixos, ele exclui a amiloidose, fala a favor de doença de Fabry, e a utilização do mapa T2 estrela pode também sugerir a presença de hemocromatose. Mapa T1s intermediários, aí há necessidade da injeção do contraste. Então a gente observa um padrão do realce tardio, que é um padrão sem realce tardio, um padrão de realce tardio subendocárdico e um padrão transmural. A gente sabe que isso é progressivo e prognóstico. Do mesmo jeito que mapa T1 ele vai aumentando progressivamente, da mesma forma que quando a gente colhe o hematócrito, a gente tem a definição do espaço extravascular e junto com o realce tardio, a gente define o espaço extravascular, que é uma boa determinação de depósito de amiloide em termos do coração. E isso, principalmente, ele é muito importante para definir prognóstico dos pacientes. Uma outra doença que foi descrita por 2 autores, como a doença de Anderson e a doença de Fabry. E é uma doença também que era chamada de angioqueratoma corporis difuso. E ela é muito importante porque define um subgrupo de pacientes que podem ter hipertrofia, podem ter arritmias, podem ter doenças sistêmicas e podem ser confundidas como a síndrome da hipertrofia ventricular. E quando a gente observa a taxa de eventos de uma corte grande de 2.869 pacientes com doença de Fabry, a idade de apresentação clínica de 45 anos no sexo masculino e de 53 no sexo feminino. Por que isso é importante? No sexo masculino, geralmente tem a característica clássica, que não tem praticamente atividade enzimática. Já no sexo feminino, existe uma atividade enzimática residual, então nem sempre as características são clássicas. E a idade da apresentação é um pouco mais adiante. Existe a variante atípica, que também não tem tanta hipertrofia e tem uma atividade enzimática. Então, sempre quando a gente tem um indivíduo com doença de Fabry clássico, a gente sempre tem a presença de fadiga, córnea verticilada, hipohidrose, principalmente as complicações enzimáticas, porque não tem atividade enzimática. E principalmente essas características cardíacas, como hipertrofia, neuropatia periférica, AVC, perda de audição, complicações renais e alterações motilidades, e principalmente a presença de examinar o paciente na pesquisa de angioqueratoma. Já na mulher, ela geralmente tem uma atividade enzimática residual, ela acontece muitas vezes após os 40 anos, e as principais complicações são de hipertrofia, mesmo as hipertrofias tênues, não esperem hipertrofias muito importantes, até mesmo pacientes que têm 10, 11, 12 de hipertrofia e principalmente as complicações renais. Por isso, quando a gente deve suspeitar do paciente com doença de Fabry, principalmente indivíduos do sexo masculino, como hipertrofia concêntrica, o intervalo PR curto e geralmente a presença de onda delta e manifestações clínicas como angioqueratoma, hipotensão postural, desidrose, e associação de comprometimentos, principalmente renais, acidentes vasculares cerebrais e córtex verticiladas. Então, sempre é importante a gente pensar em critérios como principalmente PR curto, arritmias ventriculares, disfunção autonômica e uma hipertrofia geralmente acima de 13, e concomitância de outras doenças. A gente sempre deve pensar nos pacientes do sexo masculino, a gente sempre faz análise da dosagem da alfa-galactosidase, e se o indivíduo tem alfa-galactosidase baixa, a gente submete a uma análise molecular. Já nos pacientes do sexo feminino, eles podem ter até níveis não tão baixos de alfa-galactosidase, então geralmente a gente faz a quantificação do liso GB3, e se esses valores encontram aumentados, a gente utiliza a análise da
genética para poder tentar utilizar, e sempre lembrando que nos pacientes que têm hipertrofia e têm um PR muito curto, nós devemos ponderar a possibilidade de doença de Fabry e também de doença de depósito de glicogênio. Então esse é um exemplo clássico em que a gente tem, toda vez que a gente tem uma sobrecarga ventricular esquerda com PR curto, nós devemos ponderar o diagnóstico diferencial de doença de Fabry. Um outro red flags que o nosso amigo Murilo sempre chama atenção é da hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo junto com o PR curto. E também existe uma característica que é o endocárdio do paciente com doença de Fabry, ele acaba sendo um endocárdio muito mais brilhante. Então, quando a gente consegue ver como se fosse uma lágrima chamando atenção nessa situação. Então, isso é muito importante para a gente poder tentar ponderar, utilizando o ecocardiograma, utilizando a ressonância, utilizando as dosagens sanguíneas para poder pensar na doença de Fabry. Uma outra doença que muitas vezes acomete geralmente indivíduos jovens e caracteriza com um fenótipo de hipertrofia muito importante são as doenças do depósito de glicogênio. Então a gente tem tanto a PRK2 como a gente tem propriamente a doença de Pompe, a doença de Danon, e geralmente elas caracterizam a idade de apresentação quando compara doenças com cardiopatia hipertrófica, uma idade de apresentação de 33 anos, a PRK2 é próxima mais a LAMP, Danon, e a de Pompe acaba sendo uma idade mais precoce. E o que chama atenção, eles têm também a presença de pré-excitação e a hipertrofia ventricular, principalmente no LAMP2, ela é muito maior, acima de 30 milímetros, quando comparados aos outros quadros clínicos. E o que é importante quando a gente pega um paciente com doença de glicogênio? Ela também, por ser uma doença sistêmica, geralmente a gente pega indivíduos do sexo masculino que tem uma grande hipertrofia e também que tem alterações de 3GO, TGP e de CPK. A gente deve avaliar a mutação presente, se ele tem alguma alteração ou de LAMP ou de PRK2, para poder afastar as doenças que são principalmente que possam levar à doença de depósito de glicogênio. Como no exemplo desse caso, que nós encontramos um histórico familiar, uma hipertrofia extremamente importante, em que a gente consegue ver pela biópsia endomiocárdica o depósito de glicogênio. Então, por isso que é muito importante, quando a gente pega um paciente com hipertrofia, antigamente a gente tinha apenas a biópsia endomiocárdica, que era um aliado no diagnóstico diferencial. Hoje, além da biópsia endomiocárdica, nós temos principalmente a ressonância e principalmente a análise genética. Então, nesse estudo que não existia tanto esses métodos novos complementares, esse é um trabalho do grupo do professor Andrea Frustati, em que ele avaliou vários pacientes, 151, com hipertrofia, cardiopatia hipertrófica, depósito de glicogênio, doença de Anderson-Fabry e até mesmo amiloidose. Ele encontrou que as indicações eram piora clínica, para diagnóstico e por histórica familiar, em que ele fez esse diagnóstico. E ele encontrou a presença de cardiopatia hipertrófica em 58%, hipertrofia em 82%, 12% dos pacientes tinham doença de Fabry, 6% tinham glicogênio, 7% amiloidose e 2% tinham sarcoidose, chamando a atenção que o padrão de hipertrofia, nesse caso, como por exemplo cardiopatia hipertrófica, nesse principalmente paciente que tinha depósito de glicogênio e também tinha um padrão de hipertrofia muito semelhante no paciente que tinha doença de Fabry e no paciente que tinha amiloidose, como vermelho Congo, ele era um diagnóstico muito importante. Então, quando a gente fala em hipertrofia, nós devemos sempre considerar os sinais e sintomas. Ele é muito importante na diferenciação. Nós sempre devemos ponderar o eletrocardiograma, a utilização do ecocardiograma, a história familiar, marcadores bioquímicos e principalmente a ressonância como a história da genética. De tal forma que antigamente as doenças de depósito eram consideradas doenças raras, eram consideradas zebras. E como dizia, se a gente escutar cascos, pensar em cavalos, no entanto, zebras existem. E como diria o Dr. Justin Grodin, da Universidade do Texas, as zebras, com o passar do tempo e do conhecimento, estão perdendo as listas. Muito obrigado e queria agradecer mais uma vez o honroso convite de estar presente com os senhores nessa sessão. Parabéns, Fábio, sem dúvida nenhuma, excelente apresentação, né? Você fez um
uma visão global aí e prática, né, das hipertrofias, mostrando interessantemente uma coisa que cada vez está mais evidente, né, e que a semelhança, né, Zé Augusto, da Via Crucis que os pacientes com síndrome, com infarto com supra fazem até chegar no atendimento, isso foi um trabalho que o Zé Augusto conduziu aqui em Aracaju. A maior parte dos pacientes com essas... Lindo trabalho. Então, a maior parte desses pacientes, eles fazem uma verdadeira via crucis, né? Você vê interessante aquele trabalho que mostra que a maior parte passou por vários colegas antes até de ter um diagnóstico definido. Bem, então, mais uma vez, parabéns, e eu gostaria de abrir aqui para discussão. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Por favor. Oi, professor, é Juliane Seabra, tudo bem? Fui sua Oi, residente. Juliane, tudo bem? Tudo bom? E a gente tem alguns pacientes em conjunto. Que eu queria que o senhor, assim, pontuasse a questão da genética. A gente vê que está crescendo bastante, mas como é que isso se torna acessível? Porque eu consigo fazer alguns testes, porque alguns laboratórios eles acabam cedendo isso para a gente, mas de uma forma geral, como é que o senhor faz na prática, né, para o diagnóstico diferencial desses pacientes, já que a genética é indispensável? Pois não. Não, eu queria agradecer a pergunta e agradecer também a presença. E o que é interessante? Hoje nós tivemos uma reunião com o professor Krieger, em que está sendo criado um registro pelo PROAP, que vão ser várias análises genéticas em vários lugares do Brasil, até vocês podem participar, se vocês tiverem interesse. A gente está selecionando alguns centros para poder realizar uma dosagem genética, vai começar com hipertrófico, depois a ideia é passar para o dilatado, e depois até as doenças arrítmicas, a Luciana Saciloto, junto com o professor Krieg, estão fazendo, e o Alexandre. Então, a gente acredita que isso é um passo para mostrar que com essa detecção você facilita muito mais e até custo eficaz. Então, se você tem um paciente que tem um genoma positivo numa cardiopatia hipertrófica, numa amiloidose, você não precisa ficar fazendo todo ano, a cada 2 anos, eco, ressonância, para ver se ele vai desenvolver hipertrofia, se ele tem um caso índice na família. Então, isso a gente consegue, muitas vezes, já bloquear. A mesma coisa da amiloidose, você acaba, se já tem uma mutação, uma forma hereditária, você não precisa todo ano ficar fazendo exames para poder definir se ele vai desenvolver ou não a doença. Então, hoje é muito importante, quem trabalha com hospital, quem trabalha com custo, custo-benefício e valor, né? E valor agregado do exame. Então, eu acredito que, com certeza, nesses estudos a gente vai conseguir mostrar isso. Então, tem uma ideia que isso vai ser até talvez uma doação do Ministério da Saúde para fazer no Brasil inteiro um amplo registro de cardiomiopatias. Perfeito. Zé Augusto, você quer falar? Eu queria parabenizar, né, essa aula magna mesmo, né, Souza? Eu acho que condiz com a nossa reunião, aula magna, onde Fábio realmente ele ampliou de uma forma muito expressiva nosso alcance de visão, né? Eu acho que hoje o cardiologista ele volta a ser um indivíduo, um clínico mesmo, com todas essas nuances sistêmicas que a gente precisa voltar a perceber, né, Fábio? Eu acho que o cardiologista era uma visão muito míope, muito focada no coração, e ele agora precisa abrir. Então foi muito bom você trazer isso, né? A minha pergunta é um pouco, mais em relação à hipertrófica, aproveitando a sua experiência, né? Pois não. Como é que você tem usado, né? A gente vê, por exemplo, a fibrose hoje, ela isolada, uma fibrose importante, ela termina direcionando para uma indicação classe 2B para um CDI, e eu queria ouvir você, se você tem usado o clássico dos algoritmos, do score europeu, ou se você só a fibrose já é um critério, e o outro aspecto, como é que você tem seguido os familiares com a mutação, mas ainda sem um fenótipo expressivo? Como é que você tem feito isso na sua prática? Como é que, se aquele aconselhamento do screening familiar, se você consegue fazer isso, né? Eu queria ouvir um pouco sua experiência na hipertrófica nesse aspecto.
Pois não. Não, eu acho que é uma excelente pergunta, amigo José. Na verdade, a gente não tem hoje um marcador que a gente possa bater na tecla que o indivíduo tenha o risco. Porque você tem vários pacientes que têm 3, 4 riscos e nunca desenvolve. O paciente tem 0 de risco e tem morte súbita. Nós tivemos, o Murilo e o doutor Edmundo fizeram aqui no INCOR uma vez, pegaram os pacientes que tiveram morte súbita e aplicou a classificação europeia, aquela calculadora de risco. Todos eram baixo risco. Então, eu pessoalmente eu acredito que a melhor definição de risco é a individualização do risco do indivíduo. A gente trabalha com estatísticas, mas a gente sabe que a estatística, quando a gente aplica no nosso paciente, nunca é igual a mesma. E a pior coisa que tem para o médico é a morte súbita. A melhor definição de morte súbita é a morte inesperada. Isso que o Dr. Milton Packer falava. O indivíduo não espera, o médico não espera e o familiar não espera. Então, quanto mais métodos a gente puder lançar a mão e a gente agregar valor, eu acho que seria importante. Eu vejo, por exemplo, se o indivíduo é muito jovem, ou se ele já tem um remodelamento, se ele tem histórico familiar, se ele tem uma hipertrofia acima de 30, se ele tem TVNS de longa duração no holter, ou se ele tem uma síncope inexplicada, a gente geralmente acaba indicando o CDI como prevenção primária. Hoje, o Luiz Flávio pode até complementar para a gente, mas hoje eu acho que se ele tem uma hipertrofia, uma fibrose acima de 15%, isso também agrega um valor de risco nesse paciente. Ela não entra ainda como uma 2A ou 1, mas eu acredito que no futuro, com certeza, ela vai poder agregar valor à fibrose nessa população. Beleza. Luiz Flávio tá com a mão levantada. Luiz, antes do Luiz, Fábio, eu tive há um tempo atrás um caso muito interessante, que ficavam os critérios para a CDI, era assim, muito borderline, mas era uma paciente jovem, de 20 e poucos anos, que ela perdeu uma irmã de morte súbita. E ela assistiu à morte súbita da irmã. Puxa, e dizia assim para mim, doutor, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com ela. E você veja, chamar a atenção para o que você bem frisou agora, né? Nós estamos indicando o CDI, ela está com CDI, nós chegamos a registrar uma taquicardia ventricular pelo holter dela, entendeu? E veja, quando você preencher os critérios, eles não preenchiam, né? Então vai ter muito disso que você falou, do exercício da arte individual, né? Eu fiquei muito mais tranquilo, né? E seguramente ela, a mãe e todos os outros, com a indicação de que não indicação, né? Então, perfeito. Né? Ela tendo uma morte súbita na família, eu pessoalmente já acabo colocando que já mostrou que ela tem um risco aumentado. A gente não utiliza algumas mutações, a gente sabe que tem algumas mutações que elas não dão tanta hipertrofia, mas dão muito risco de morte súbita. São mutações mais raras, que a gente tem visto hoje na dilatada, a gente tem visto em algumas outras etiologias de insuficiência cardíaca, por exemplo, na miocardiopatia dilatada, laminina. Esse paciente merece um cuidado mais próximo, que ele tem risco de morte súbita. Então, eu pessoalmente, vou ser sincero, amigo Souza, eu sou mais agressivo nessas indicações. Eu acabo sendo mais agressivo nessas indicações. Eu muitas vezes acabo me tratando, mas eu sei que se um dia o indivíduo tiver, ele vai estar protegido. Eu acho que foi bem esse caso, viu? Porque eu me lembro que ela falou para mim assim, e estava na consulta, ela, a mãe, eu, né? Quando ela disse assim, ela virou assim para mim, olhando para a mãe, eu não quero morrer como minha mãe, como minha irmã, eu não quero que aconteça o que aconteceu com minha irmã. Poxa, isso é um negócio... É pesado. É pesado. Luiz Flávio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz. Prazer estar com você, amigo. Assim, parabéns, excelente aula. Não sei se Augusto comentou com você, mas essa aula fica gravada no nosso canal. Se você puder dar permissão para a gente publicar. Por favor, prazer. Só se você colocar Photoshop, viu, Zé? Colocar mais cabelo. Eu, particularmente, eu quero assistir essa aula mais umas 5 vezes, porque realmente a gente precisa, tanto detalhe, tanta coisa nova, né, que a gente precisa assistir mais umas 5 vezes para a gente, né, gravar. Realmente foi muito completa, realmente muito complexa e completa, né? Mas foi Obrigado, uma honra. Muito bem trazida para a gente.
Em relação ao CDI, né, que vocês comentaram aí da hipertrófica e a ressonância, esse trinômio, né, ressonância, hipertrófica, CDI, o último guideline americano ele deixa bem claro assim que você assim não deve não implantar o CDI sem ter uma ressonância. Você pode até eventualmente mandar para o CDI de cara. O paciente tem uma morte súbita, já tem TVNS no roto, né, já teve alguma ataque cardíaco documentada, então eventualmente você não precisa nem fazer ressonância, talvez. Manda o CDI de cara e acabou. Agora, você não indicar um CDI sem ter uma ressonância já fica mais complicado. Você precisa, pelo menos, documentar que ele não tenha uma fibrose importante. A partir da hora que você tem uma fibrose acima de 15%, aí a indicação é 2B. Claro que o paciente tem a preferência do paciente, tem vários outros fatores, mas você não fazer ressonância e dizer que não precisa, aí que é complicado da história. Agora, concordo plenamente, Luiz. Perfeito. Agora, a dúvida que eu tenho, assim, que assim, tem umas como é que eu posso dizer? Tem umas cascas de banana que eu pego aqui às vezes. Eu acho que a gente fica sem resposta. É o seguinte: como a gente faz ressonância, a gente vê muito além da hipertrofia. Tem muito paciente que pega, às vezes, com um eletro meio estranho, aquele eletro quando ela tem invertida, um eletro, assim, um eletro feio. E aí vai pra gente, e a gente pegou um caso até internado recente, que tinha ido para CAT por conta desse eletro, o CAT normal. Quando vai para a ressonância, esse paciente fez o exame completo, com perfusão, com isquemia, com tudo. E a gente pega uma hipertrofia discreta, às vezes 12 de septo, 12, 13 de septo. E o que é que chama a atenção? Uma isquemia que lembra muito a isquemia da hipertrófica, que é aquela isquemia focal, né? Às vezes anteroseptal e infraseptal, que a gente vê muito na hipertrófica. Você tem um certo grau de fibrose, aquele fibrose juncional, né? É um termo que a gente não tem usado mais, mas é aquela fibrose na parede anteroseptal e infraseptal, só que o cara não tem hipertrofia, né? Às vezes ele tem 12 de septo, 13 de septo, e aí fica complicado. Às vezes eu fico até meio constrangido em dizer que esse cara pode ter hipertrófica sem ele ter hipertrofia, né? Ou com hipertrofia muito leve, uma hipertrofia muito discreta. Esses casos, a grande maioria, eu acabo sugerindo ao clínico fazer análise genética. Perfeito. Muitos poucos fazem. Teve um caso, inclusive, um caso até de Thaís, que está aqui assistindo, que esse paciente acabou não fazendo genética, mas aí ele repetiu a ressonância, depois de acho que 3 ou 4 anos, e a hipertrofia apareceu. Ou seja, era um caso que era uma fase pré-clínica da hipertrofia. E quando você já tem estudos mostrando que você, seguindo esse paciente, a hipertrofia ela pode aparecer ou até não. Perfeito. A minha dúvida que eu quero é a seguinte: na sua prática, você tem pego esses casos com um fenótipo incompleto, ou seja, uma hipertrófica, entre aspas, sem hipertrofia. Até um termo meio que um antagonismo, né? Um antagônico, um termo meio até estranho, essa né? É uma excelente colocação, amigo Luiz Flávio. Sem hipertrofia. Você tem pego isso no seu serviço? Como é que você tem feito nesses casos? Hoje, depois que teve essa nova droga, que é uma Vacantem, que é o que age na TPase, que diminui a força de contração, hoje a gente sabe que o paciente que tem cardiopatia hipertrófica, ele tem aquelas actinas, miosinas. A gente sabe que no indivíduo normal, a gente fica 30%, 40%, até 50% sem utilizar todo o aparato cardiovascular. O indivíduo com hipertrófica só fica 10% off a posição actina, miosina de contração. Ou seja, a característica fisiopatológica clássica da cardiopatia hipertrófica é hipercontração e hiperrelaxamento. Por isso que ele desenvolve hipertrofia. E a fibrose também é secundária a essa hipercontração e hiperrelaxamento. Tanto é que estudos que utilizaram essa droga pré-hipertrofia dá menos fibrose também. Então, hoje a gente vai começar a mudar não só a consequência da hipertrofia, que é a disfunção diastólica, como a gente vai mudar a fisiopatologia própria do doença, a própria etiopatogenia da doença. Então, como a gente comentou, tem algumas mutações que não dão tanta hipertrofia, mas dão muita fibrose, dão muita arritmia. E muitas vezes o indivíduo não vai ter aquela hipertrofia grande que a gente faz, eles até podem evoluir para uma forma dilatada, ele pula a hipertrofia e já evolui para uma forma dilatada. Ele está bem naquele limbo entre a dilatada, hipertrófica, restritiva, que acaba confundindo todo mundo, amigo Luiz Flávio. Mas eu concordo com você plenamente. Então, nesses pacientes que têm um realce tardio que sugere cardiopatia hipertrófica, eu acho que merece uma análise genética e merece um acompanhamento mais de perto. Perfeito. Esse paciente recente que eu te falei, a gente mandou para o Dr. Emerson, que é um geneticista, que ele até estava no simpósio de Thaís, que ele está fazendo trabalho com hipertrófica. Eu não tenho um resultado ainda, vou até cobrar do pessoal, mas assim, esse caso a gente pediu para fazer, porque realmente
bem, depois eu vou te mostrar esse caso, vou te mandar pelo Vai ser um prazer. Ele tem uma T invertida, realmente, esquema, que ele foi para CAT, né? Um paciente jovem foi para CAT. Você sabe que é interessante, Luiz Flávio? O eletro altera antes do eco, viu? Isso, exatamente. Exatamente. O eletro altera antes do eco. E tem um outro detalhe, nós fizemos um trabalhinho, tá publicado no Journal Cardiac Failure em 2011, em que nós dosávamos o BNP desses pacientes. Antes deles, como forma de estratificar. A gente não sabia se tinha hipertrofia ou não tinha hipertrofia. Então a gente fazia BNP, o paciente tinha o eletro e tinha o ecocardiograma. E o BNP era uma curva ROC e tinha uma boa sensibilidade também, mostrando que esses pacientes tinham disfunção diastólica inicial. Então aumentava o BNP mesmo antes de não ter tanta hipertrofia. Isso foi uma coisa interessante. A gente fez junto com o Dr. Alexandre, Dr. Krieger, aqui do grupo. Então foi um trabalho bem bacana. Então eu acho que vale a pena a gente realmente seguir de perto esses pacientes para a gente poder definir conduta clínica nisso. Com certeza, com certeza. Mas obrigado pela presença. É sempre um aprendizado com as suas ressonâncias e as suas aulas, amigo. Obrigado, Fábio. Oi, Fábio. Antes de passar para o Rodrigo, eu acho que um tópico aí muito importante que você frisou agora foi exatamente esse, que o eletro altera antes do eco, né? Então, isso deve ficar atento até com um red flag, né? Aí Exatamente. Isso. Eu me lembro até um caso que já citamos até em algumas reuniões, lá para trás, de um paciente meu, que ele era até cronista desportivo, e ele tinha aquele eletro que você dizia, esse eletro não é normal. E já tinha feito vários ecos, inclusive foi feito eco com a gente no nosso serviço, por mim, por Marta, e o eco não mostrava miocardiopatia hipertrófica. Já tinha feito até em outro estado ressonância, cateterismo, entendeu? Porque o eletro realmente era estranho. E quando, finalmente, depois aí Luiz fez um eco e mostrou que era miocardiopatia hipertrófica. Nós publicamos até na Revista Brasileira de Ecocardiografia. Foi apical, né? Apical. Era apical. Mas, interessante, hein? E você, não sei se você lembra, até comentando, né, que eu tive uma briga com os editores, que eu dizia assim, que o título está lá publicado, é assim, dizendo que eco normal não afasta miocardiopatia hipertrófica. Aí o camarada eles queriam que eu colocasse que eco mal feito não afasta miocardiopatia hipertrófica. E terminamos entrando num consenso dizendo que eco convencional, porque eles perguntavam se eu tinha usado contraste, se tinha ido... Tal. Naquela época a gente não tinha strain, não tinha essa metodologia que temos atualmente, né? Então, mas o que chamava a atenção era o eletro, e eu acho que vale a ressalva aí de que não ficar assim convencido de que um eletro ali alterado pode ser explicado, por exemplo, por uma hipertrofia do atleta, coisas desse tipo, né? E além. Eu sempre costumo dizer, doutor Souza, que o eletro ele traz tanta informação, até mais muitas vezes do que o ecocardiograma, porque muitas vezes você pega um paciente com uma miocardiopatia X, ele tem principalmente uma dilatação, mas quando você vê o eletro, ele tem um BRD, BDAS que fala a favor de Chagas, ou ele tem uma inativa que fala a favor do infarto, então ele traz alguma sugestão de etiologia da doença. Então isso que é interessante, eu concordo plenamente. Por isso, sempre quando a gente tem um paciente no ambulatório, a primeira coisa que a gente quer ver é o eletro, depois o eco, depois a ressonância, para fechar tudo isso. Souza, e é importante o aprendizado. Esse caso a gente publicou, acho que foi 2009 ou foi 2010. Isso. É interessante o aprendizado nesses 10 anos para cá, porque eu me lembro que todos os pacientes hipertróficos, apical, que eu fazia diagnóstico, todos na época tinham CAT. Eles chegavam para mim na ressonância todos com CAT. Hoje, pelo contrário, hoje a suspeita já é tão grande. É porque a onda T realmente é feia, lembra isquêmica mesmo, né? Então, quase todos chegavam com CAT. Hoje, ninguém chega com CAT, porque o clínico ele já está esperto com essa alteração e com a possibilidade de o eco não ver a forma apical. Então, é interessante assim, a evolução do aprendizado em 10 anos foi realmente muito grande. E agora, falando de eletro, quem vai gostar desse tema agora é o próximo colega, Rodrigo. Agora, Rodrigo... É o cara do eletro aí. Rodrigo, e aí? Boa noite, Fabião. Obrigado aí, cara. Rodrigo, você tá bom? Quanto Tudo tempo, bom, meu amigo? Saudade. Pois é, rapaz. Eu tá bem, morrendo de saudade aí. Queridos aí na presença, uma alegria, viu? Legal, cara. A turma aqui é muito boa, viu, cara? Impressionante essa reunião de terça aqui.
assim, realmente são um nível muito alto. Enfim, eu acho que eu tenho muito prazer, eu que gosto muito, me divirto muito com ciência. Terça-feira é um dia bom. Mas, Fabião, a questão assim, eu que mexo com arritmia, eu adoro, enfim, natural, que eu gosto de cardiopatias diversas, mas a minha dúvida, assim, eu nunca vi nenhuma doença dessas com deficiência de galactosidase, essas coisas. A minha dúvida é se você acompanha isso, tem algum caso no seu ambulatório, e se esses doentes já não vêm para você com o diagnóstico. Eu imagino que deve ser uma doença sistêmica, cheia de desdobramentos, de repente chega para você, assim, a bola quicando sem goleiro só para você empurrar para a rede, ou não? Ou você acaba... Eu acho que tem umas que... É engraçado que, Rodrigo, a gente tem muito paciente em conjunto com o nosso amigo Maurício Canavaca. O Maurício referencia muito paciente para a gente. E é interessante que hoje, depois de a gente conversar, ele tem feito o diagnóstico de amiloidose AL. Outro dia veio um paciente no consultório dele com uma arritmia supraventricular, com uma fibrilação atrial. Ele entrou no consultório, ele tinha púrpura e tinha macroglossia. Ele falou, você tem amiloidose, vai pro Fábio. Então, isso é uma coisa legal, que você vê que as pessoas começam a fazer o diagnóstico. E ele me encaminhou uma paciente que foi muito interessante, foi uma paciente que marcou muito. Por volta dos seus 56, 58 anos, 4 ablações de fibrilação atrial, 2 filhos, um filho sendo tratado de febre reumática e 2 irmãos com problemas psiquiátricos. Ela veio, ele me encaminhou porque ela tinha um eco que tinha mostrado um pouquinho de hipertrofia. Um eco que ele tinha feito tinha dado 10, outro tinha dado 11. E ela veio para cá. E tinha um átrio um pouco aumentado, mas tinha 4 ablações de FA. E fazia ainda períodos de fibrilação atrial. Eu pedi um eco, o eco mostrou que tinha uma hipertrofia, até ficou em dúvida o colega que fez o eco com uma apical sparing. Pedimos ressonância, tinha um realce tardio que era meio característico, isso já tem um tempo, já tem uns 4, 5 anos. Aí, nesse ressonância, não tinha muita alteração, pedi uma análise genética para amiloidose, que na época a gente tinha um kit negativo de amiloidose, falou, não sei o que você tem, mas que eu acho que você tem alguma coisa. O átrio estava começando a aumentar, o BNP um pouco aumentado, tal. O restante tudo normal. Resumindo, eu repeti depois de um ano uma nova ressonância, e na época veio com o mapa T1, a gente não tinha o mapa T1 ainda aqui. Foi na época que tinha chegado no mapa T1. Quando ela fez o mapa T1 baixo. Falei, opa, mapa T1 baixo, ou é doença de Fabry ou hemocomatose. Aí pedi alfa-galactosidase. Ficou em cima do muro, pedi análise genética de Fabry. Ela tinha uma mutação que ainda não tinha sido descrita para a doença de Fabry. E a queixa dela era qual? Fibrilação atrial. Então foi esse um quadro que marcou muito. Resumindo, o filho dela que tinha artrite, febre reumática, não era febre reumática, era doença de Fabry, era depósito na articulação. E os irmãos que tinham quadro de esquizofrenia, quadro neurológico, era o comprometimento do depósito do Fabry no cérebro. Ou seja, eu só comecei a pensar em Fabry porque eu comecei a estudar, começamos a ver. Então, com certeza ia passar batida, como eu já passou batidos vários casos de amiloidose, que hoje a gente vê bastante amiloidose, mas vários casos no meu ambulatório tinham amiloidose e a gente nem tinha pensado na doença. Então eu acho que com o tempo a gente começa a ficar um pouco mais ciente do que está acontecendo para a gente poder ficar tranquilo, viu? Perfeito, Fabião. Obrigado, excelente. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com vocês aí, uma alegria. Zé, tem que tomar cuidado com o Fabrício dos Anjos aí, hein? Eu vi que ele está presente aí. Ele está aí. Agora precisa ver se ele não está com a câmera desligada, que ele só está fazendo presença, hein? Fabrício, forte abraço, amigo. Tamo aí, grande amigo. Aê! Jamais deixaria de... Você sabe que a gente perde o amigo, mas a gente não perde a piada, né? Grande prazer, alegria grande presenciar aí sua palestra, sua aula. Obrigadão, Fábio. Dia, espero estar presente aí ao vivo com vocês. Vai ser uma alegria grande, viu? Fábio,
Uma Pois coisa não. que eu estava falando. Souza, depois eu quero fazer uma pergunta a ele, viu? Tá certo. Ô, Fábio, naquela linha do tempo que você colocou, até ser feito o diagnóstico, interessante que a síndrome do túnel do carpo é relativamente precoce. A gente encontra com muita frequência no consultório paciente com aquela acroparesia, e quando você vai investigar, lá vem a síndrome do túnel do carpo, muito deles já vem até operado, né? Mas sem nenhuma outra evidência de nada. O que é que você recomenda nisso aí? Logicamente, de ficar atento periodicamente, no sentido de procurar, vamos supor, sinais de uma dessas doenças, ou o que é que você, qual a recomendação sua? Essa é uma excelente colocação, amigo Souza. A Mayo Clinic fez um estudo uma vez, que eles pegaram indivíduos que tinham mulheres acima de 60 anos e homens acima de 50 anos que tinham feito cirurgia de túnel do carpo na Mayo Clinic. 10% tinham o diagnóstico de amiloidose. Então não é tão baixa como a gente imagina. Então o que eu acho? O paciente tem síndrome do túnel do carpo, é provável que ele tenha síndrome do carpo. 90% não vai ser nada, é idiopático. Mas 10% pode ser uma amiloidose. Então eu sempre procuro ver histórico familiar, eu procuro ver se ele não tem outro sintoma como diarreia, obstipação, se não tem alguma outra coisa em cima disso, para você poder definir essas características, né? E é impressionante como isso acontece. Eu tenho um paciente que ele é curioso, que eu não era paciente meu, ele estava no Rio de Janeiro quando fez um AVC. No AVC eu pedi para procurar quem? Eu pedi para procurar Evandro Tinoco. Evandro viu que era uma fibrilação atrial e rodando por aí, chegou o diagnóstico de amiloidose. E esse paciente já tinha sido operado de síndrome do túnel do carpo no passado, né? É uma coisa curiosa. E aí, exatamente. Isso pode acontecer e ter exatamente isso. A síndrome do carpo acontecer anos antes do desenvolvimento da doença. A gente tem visto isso muito em amiloidose AL, amiloidose ATTR, então fica sempre a pista que pode ser uma amiloidose, então ver histórico familiar, ver outros sintomas, concordo com o amigo, viu? Eu chamo a atenção porque nós cardiologistas recebemos muitos pacientes com essa acroparesia ou dormência, porque eles vêm com receio de que seja circulação, que seja uma manifestação de doença cardíaca, né? Então, eu acho que quase todos os colegas aí, no seu dia a dia, estão frente a esse tipo de sintoma. Eu acho que isso é mais um sinal para ficar atento aí. Zé Augusto? Com certeza. Acho que o que fica a informação, amigo Souza, tem síndrome do carpo e tem hipertrofia, investiga depósito. Essa que seria talvez a informação, meu bom amigo. Perfeito. Zé Augusto? Vamos lá, meu cara. Ô Fabão, veja, você chegou a tocar um pouco que às vezes você pode ter eventualmente uma genética e a expressão fenotípica ser distinta, né? Tem uma revisão até do Brown, num suplemento de miocardiopatia do Circulation Research 2017, que ele bota um caso que é gêmeos dizigóticos, a mesma mutação, um tem uma expressão fenotípica mais agressiva e outro menos. Então, provavelmente existem outros mecanismos epigenéticos que estão relacionados com essa expressão. Eu fico perguntando, na época que eu estava aí, às vezes o Edmundo era chamado porque tinha um hipertenso que tinha um fenótipo meio de hipertrófico, como se a hipertensão também pudesse modular um indivíduo que tivesse já um background genético, etc. E você tem colocado aí que alguns genes são eventualmente, mais ligados a um dos fenótipos da fisiopatologia em relação a outros. Minha pergunta é o seguinte: eu tenho visto, pelo menos eu vi recentemente 2 pacientes que eles não tinham nenhum fator de hipertensão, nenhum fator de sobrecarga hemodinâmica, pressórica ou volêmica, e a fibrose, ela duplicou, tem um que quase triplicou em 2, 3, 4, 5 anos. Você, na sua prática, tem usado terapêutica
antifibrótica, espironolactona, nesses pacientes que não têm indicação formal, tem fração de ejeção preservada, não tem hipertensão, mas você vê que a ressonância mostra que a fibrose avançou muito. Como é que você tem feito off-label? Como é que é a sua interpretação desse fato? É bem off-label, tá? Isso daí não é. Mas você, o que é que você tem feito? Você tem que contar o segredo. Eu pessoalmente, amigos, eu acho que a gente tem que atuar. Eu acredito que a gente não tem que só tratar a consequência, a gente tem que tratar a causa. Agora, vai ter provavelmente uma droga que está sendo testada, que age na TPase, que diminui a força de contração, atua no remodelamento e que melhora a fibrose, melhora tudo, que é o Mavacantem. Então, foi o estudo que foi utilizado nos obstrutivos, mas tem outros estudos que estão sendo conduzidos nos não obstrutivos. Então, se conseguir chegar essa droga, talvez no ano que vem, se for aprovada pela Anvisa como doença rara, eu acho que vai se auxiliar bastante, tanto no que não é obstrutivo, como no obstrutivo. Ainda falta estudo do não obstrutivo. Agora, por outro lado, quando o paciente tem muita fibrose, mas muita fibrose, eu pessoalmente sempre acabo dando um pouco de espirulactona. É uma coisa que eu dou nas miocardites, eu dou nas hipertróficas, eu dou nas restritivas, eu dou nas DCFEPs. Eu acho que é uma droga que você atua no remodelamento, você diminui a arritmia, você diminui fibrose. Tem os estudos experimentais, tanto do grupo do Missori, né, do Cauty Weber, Dr. Alinho, o próprio Félix, nosso amigo Félix Ramírez, que estudou bastante o remodelamento em espirulactona, mostrando que tinha diminuição de fibrose experimentalmente quando você dá espirulactona. Então, eu pessoalmente, quando tem muita fibrose, eu acabo me tratando, dando um pouco de espirulactona, mas eu sempre falo para o doente que é off-label. Beleza, joia. Perfeito. E, Zé Augusto, você falou no caso do paciente sem ser, né? Isso só... Sim, não, sem ser, não tinha outra indicação, é mais que a fibrose progrediu, exatamente. Perfeito. O que é que a gente faz? Bem, eu acho que não tem assim, mas quase que o nosso amigo aqui esgotou todo o assunto, né, Zé Augusto? Aqui tá tão bom o bate-papo que assim, a gente fica querendo passar mais tempo, mas sei que o Fábio... Uma honra, uma alegria. Eu estou às ordens sempre, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar junto com os amigos, aprender com os amigos e parabenizar pela excelência do serviço que vocês têm feito. É um exemplo nacional de qualidade, de ensino e também de pesquisa. Todos estão de parabéns. Obrigado pela honra e pelo convite, amigos. Ok, Fábio. E a gente fica com a esperança de que você volte mais, né? Um prazer. Sem dúvida nenhuma, presencialmente, né, Zé Augusto? Logo assim que ao vivo e a cores, ao vivo e a cores. Vai ser um prazer. Passar essa pandemia aqui, para você nos brindar aqui com sua presença e seus ensinamentos. Mas muito obrigado. Mais uma vez, de agradecer, né, a sua presença, a presença de todos, ter uma audiência aqui fantástica, né? Mas também não seria diferente, né? A excelência do apresentador já por si só já garantiria uma plateia, né, com um número bem significativo. Muito obrigado, eu que agradeço, amigos, e parabenizar todos os eventos que vocês têm conduzido. Muito bom, show, foi show mesmo, viu? Foi muito Augusto, bom. Vocês são show, obrigado. Zé Augusto, as palavras finais são suas, que você... Não, eu passaria para ele, né, mas assim, eu agradeceria como você, Souza, eu acho que foi excepcional, acho que todo mundo já comentou esse voo bem sistêmico, integrativo, essa visão bem ampliada que você trouxe do que é um achado de hipertrofia para o cardiologista atual, contemporâneo, né? Não é mais começar a dar remédio para pressão, né? Não é mais pensar no máximo hipertrófico, é realmente ser quase eu diria um Dr. House, né? Para a gente tem que chegar nesse diagnóstico. Então eu acho que a gente precisa pensar hipertrofia com uma visão mais ampliada, né? Acho que a gente é muito limitado. A gente era ortopedista da clínica, mas eu acho que agora a gente precisa começar a ser o reumatologista, aqueles caras assim que pensam bem ampliado, né? Porque realmente é impressionante o avanço das últimas 2 décadas, ou da última década especificamente, né? Pois é. Ô, Zé Augusto, antes de passar para Fábio, eu dizer assim, você lembra que no início a gente discutia muito que é curioso como existe uma não correlação entre o nível de pressão e o grau de hipertrofia. Então, provavelmente, muitos daqueles pacientes que diziam assim,
É o hipertenso leve, já está com a hipertrofia muito alta. A pressão não tinha nada a ver aí, estava puramente... Já era outra doença que a gente não fazia diagnóstico, né? Isso nós discutimos muito isso na faculdade, eu me lembro de você falando sobre isso, né? Muito bem, Fábio, então aí as outras palavras são suas aí, por favor. Não, eu só tenho a agradecer e dizer que esse encontro é um encontro entre amigos e uma oportunidade da gente aprender, rever amigos, e só tenho a agradecer. Agradecer a todos pela audiência, pela paciência, parafraseando o grande Faustão, e dizer que para mim é um motivo de alegria estar presente de pessoas que a gente tanto admira, tanto tem carinho e respeito, tanto profissional como pessoal. Então eu fico muito honrado e agradecido. Só tenho a agradecer aos amigos aí do Hospital São Lucas, de Aracaju, dizer que vocês são amigos do coração, literalmente. Perfeito. E só queria dizer, pessoal, que infelizmente na próxima semana não teremos reunião porque é feriado, né, de 7 de setembro. Então, mas com ou sem passeata, Souza? Bem, foi Deus. Você quer começar uma briga aqui? Estou brincando, é brincadeira. Vamos começar outra reunião agora. Como eu falei, o bicho vai pegar, Fabião. O bicho vai pegar. Viu, Fábio? Eu ia dizer assim, se o Brasil continuar de pé, com fé em Deus, daqui a 15 dias, juntos, em mais uma reunião política do Serviço de Cardiologia. Muito obrigado mesmo, amigos. Boa noite a todos. Obrigado, Fabião. Grande abraço aí. Tchau, tchau.